Meus irmãos, dando sequência às nossas mensagens na primeira carta de João, hoje nós estaremos falando dos versículos 18 até o 29, finalizando aí o segundo capítulo dessa primeira carta de João. E queria convidar os irmãos a acompanhar a leitura. Diz assim, 1 João 2, 18. Filhinhos, esta é a última hora, e como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Mas vocês têm a unção, que vem do Santo, e todos têm conhecimento. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que acabo de escrever para vocês é a respeito do que estão tentando enganá-los. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. Meus irmãos, na última mensagem, nós falamos sobre a exortação que o apóstolo faz aos crentes para não amar o mundo e nem as coisas que há no mundo, e que mundo ele está se referindo. E no final do primeiro século, na metade desse primeiro século para o final, a igreja passava por um período difícil, a sociedade pagã totalmente corrompida, muita violência, desconsideração pela vida, pela dignidade, a imoralidade era grande, a cobiça, e não era diferente dos dias de hoje, né? É muito parecido. Já depois de alguns séculos, a nossa sociedade lembra muito. Mas João estava enfrentando um problema do início do gnosticismo, que atacava a igreja e disseminava suas ideias, suas heresias. E é isso que nós vamos falar um pouquinho aqui, das recomendações de João, ele lembrando ao povo daquilo que eles já conheciam. João lembra que essas coisas não fazem parte da vida do crente, e nós vamos ver isso. Apesar do mundo estar cheio dessas coisas, nós precisamos lembrar que nós somos comprados por um preço, que nós temos a marca batismal do Deus triuno, que nós somos escolhidos, santos, separados pelo próprio Deus. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos, nós não somos do mundo. E João fala sobre o anticristo, inclusive ele faz a menção do anticristo, e nós não encontramos essa palavra antes aqui, encontramos apenas o apóstolo João falando de anticristo, e ele faz a distinção entre o verdadeiro e o falso crente. A igreja estava sendo atacada, e ele menciona que o anticristo vem, e que anticristos estão surgindo. E essa mensagem já havia sido dita por intermédio do profeta Daniel, pelo próprio Jesus, Paulo. Nós encontramos, é claro que eles falam de uma maneira diferente, né? Dão outro nome, mas o importante aqui é que nós vamos perceber é que há grande distorção da palavra naquela época, e o que acontece hoje também, com os falsos mestres, os falsos profetas. Então, quando João começa dizendo, filhinhos, esta é a última hora, só não esquecendo que João usa muito esse termo filhinhos, né, como muita gente fala, meus amados, meus queridos, meus irmãos, e outros tratamentos, mas ele, como um pastor
experiente das ovelhas, que tratava o povo de maneira carinhosa, sempre falava esse filhinhos. E ele está dizendo que essa última hora chegou. E a última hora, segundo o que aprendemos, está relacionado ao momento de Jesus, né, do momento em que Jesus chegou e partiu, aliás, né, da ascensão de Jesus, até o dia que ele voltará. Esse intervalo de tempo é a última hora. Então nós estamos vivendo a última hora. E João está lembrando aos seus leitores que é a última hora. Esse tempo entre a ascensão e a volta de Jesus. O nosso Jesus, ele vai encerrar esse período, essa última hora, com a sua vinda gloriosa, né? Com a ressurreição dos mortos, com o juízo final, e se seguirá o novo céu e nova terra. Como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso nós sabemos que é a última hora. Uma das características dessa última hora é mencionada como o surgimento do anticristo. E o anticristo significa alguém que se opõe a Cristo ou que quer tomar o lugar de Cristo. E nesse momento, João está advertindo as pessoas que muita gente estava se opondo a Cristo, porque estavam colocando o Cristo de uma maneira diferente daquilo que foi pregado, daquilo que o próprio Cristo pregou. Porque o Cristo se tornou homem, ele habitou entre nós e voltou ao Pai. Um homem, mas um Deus ao mesmo tempo. E os gnósticos afirmavam que isso não era verdade, que apenas um Espírito desceu sobre Jesus no batismo e no momento da sua morte ele deixou o corpo. E João continua falando durante toda a sua carta sobre esses erros, e ele faz menção aos anticristos que têm surgido pelas falsas mensagens, pelas falsas profecias que estavam falando, inclusive dizendo até que conheciam mais a Deus do que o próprio João, do que o próprio ensino que os apóstolos fizeram e estavam fazendo naquele momento, naqueles dias. João lembra aos seus leitores que eles tinham ouvido a proclamação do Evangelho e sabiam dessas coisas. O próprio Jesus diz: tenham cuidado para que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Porque surgirão falsos anticristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Como está lá em Mateus 24. Existem diversas profecias que apontam para uma espécie de encarnação de Satanás. No texto de 2 Tessalonicenses 2, Paulo fala sobre essa figura, e alerta, né, os irmãos para que não se deixem enganar e que, ao se manifestar o anticristo, não permitam serem enganados por isso. Paulo fala sobre o mesmo que João está falando. Ele só não diz esse nome, anticristo, como eu mencionei. É um termo usado só por João. Mas vários anticristos surgiram ao longo da história. No ano 70, o general Tito entrou em Jerusalém, destruiu o templo, colocou os deuses romanos para adoração, e uma espécie de anticristo. Ao longo dos tempos, muitos homens buscaram a glória para si, tomando o lugar do próprio Cristo. Muitos homens criaram religiões, denominações, colocando no lugar de Cristo. Muitas pessoas se opuseram a Cristo. O próprio Jesus, ele disse que essas coisas iam acontecer, e disse que viria o abominável da desolação. Nietzsche, não sei se todos já ouviram falar, né, de Nietzsche, Friedrich Nietzsche, um pensador, um filósofo. Eu não sei se vocês sabem, eu não sabia, foi lendo a respeito agora essa semana que eu fiquei sabendo que ele nasceu numa família luterana e os seus 2 avós eram pastores protestantes. O próprio Nietzsche pensou em seguir a carreira de pastor, mas ele rejeitou a crença, né, durante a adolescência, e o seu contato com a filosofia o afastou de vez. E ele dizia ser um ateu por instinto. E o seu pensamento, as suas ideias, seus conceitos se opunham a Cristo. Hitler
era outra espécie de anticristo. Os reformadores diziam que o Papa era uma figura do anticristo. E nós encontramos figuras do anticristo até em religiões, opositores de Cristo, gente que quer ocupar o lugar de Cristo, que se levanta contra o sistema. Nós encontramos budismo, islamismo e tantas outras religiões, esotéricas ou não, gente que quer ocupar o lugar de Cristo. Ouviram, sabem que está escrito e se baseiam nisso, tiram por aí a sua mensagem. Por quê? Porque querem moldar a sua vida, o seu Deus, de acordo com a sua vontade, de acordo com aquilo que eles querem viver. Muitas vezes nós também caímos nessa cilada de fazer a nossa doutrina, a nossa teologia, né, entre aspas, de acordo com aquilo que nós queremos viver. É preciso ter cuidado com essas coisas que nós ouvimos. Eles saíram do nosso meio, diz aí o versículo 19, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, mas eles foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Naquele momento, João enfrentava os falsos mestres que tinham pertencido à comunidade cristã, se afastaram e começaram a ensinar outra doutrina, uma falsa doutrina, para os próprios crentes. Gente que saiu de dentro da comunidade, se infiltrava no meio, era mais fácil pegar, já conheciam as pessoas. Eu não me lembro se foi agora ouvindo a respeito dessa mensagem, o testemunho de um pastor que estava dizendo que na cidade dele havia uma igreja muito conhecida e que tinha muitos jovens na igreja, uma igreja numerosa. E haviam vários pastores para jovens, 2 ou 3 pastores para jovens. E um filho desses pastores estava na igreja satânica, mas ele não saía da igreja. Ele ficava ali pela amizade, tentando buscar e aliciar os jovens daquela igreja para levar para a igreja satânica. Então, aqueles que não pertencem a Deus, eles se revelam. E se eles saem do meio da comunidade, é porque nunca pertenceram de fato. Eles não fazem parte. E João diz, se eles foram, é para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. A providência divina indica que pessoas assim realmente não pertencem a Cristo. Pessoas que espalham mentiras, se opõem a Cristo, que são contra a Bíblia, que falam contra o que a Escritura diz, é porque nunca pertenceram a Cristo. A providência divina vai mostrar. Tem muita gente que está com a Bíblia aberta, mas que espalha mentiras pela igreja. Inventam coisas, criam suas próprias doutrinas, espalham heresias, enganando a muitos, e como diz a Bíblia, até os próprios eleitos, se possível. Mas João diz no verso 20, vocês têm a unção que vem do santo e todos têm conhecimento. Mas que unção é essa? E você que está prestando atenção, você que está em casa, que unção é essa? Vocês têm a unção. Tem havido muito debate sobre a natureza dessa unção que o cristão recebe e dá o conhecimento. Acompanhando os comentários bíblicos dos pastores, né, Hernandes Dias Lopes, de Augusto Nicodemos, de Simon Kitzmaker, eles concordam num ponto, e eu também gostei do que eles disseram, é que o crente, quando ele é ungido, essa unção é o Espírito Santo. É o selo que eles recebem. A pessoa que recebe a unção, recebe o Espírito Santo, recebe o selo. O próprio Cristo foi ungido e unge os crentes. Então é a presença do Espírito Santo, é a defesa contra heresias, contra o ensino mentiroso, contra o erro religioso que é propagado
porque esse Espírito, o Espírito Santo de Deus, ele nos ilumina, ele nos guia, ele nos ajuda na verdade. O crente ungido com o Espírito Santo é capaz de discernir a verdade do engano e opor-se à heresia, e até mesmo de suportar, e principalmente, né, até mesmo não, até principalmente de suportar os ataques de Satanás. Mas esse conhecimento, irmãos, que João diz aqui, né, que ele até menciona, vocês ouviram, vocês conhecem a verdade. Existem mundo afora, e no Brasil, né, temos muitas igrejas brasileiras disseminando e propagando uma série de mentiras, interpretações errôneas das Escrituras. São falsos mestres, pastores, apóstolos, paipóstolos e algumas coisas do tipo que as pessoas se intitulam, falsos profetas, pessoas que se colocam no lugar de Cristo e vão difundindo os seus falsos ensinamentos e ganhando muita gente. João diz assim, não escrevi a vocês porque vocês não conhecem a verdade, mas porque vocês conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. Isso que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. Nós temos ouvido, nós sabemos. É por isso que nós estamos falando, é por isso que nós estamos ouvindo, nós estamos cantando. João diz que escreveu, não porque as pessoas não soubessem, não porque elas não conhecessem, mas porque elas conhecem. E dentre tantas heresias e falsos ensinos que têm se espalhado mundo afora, Brasil afora, nós encontramos pessoas dizendo que Jesus foi apenas um profeta, outros dizem que nem isso. Vocês sabem que ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Não adianta negar a sua divindade. Ele se fez carne, o verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Aquele que nega a Cristo, nega o próprio Deus. Não adianta dizer que uma pessoa vai interceder por nós diante de Deus, que uma pessoa vai ser intermediadora. Muitos dizem até que a mãe de Deus vai interceder por você. Não vai. Deus não tem mãe. Quem teve mãe foi o Cristo, o homem. Quem intercede por mim e por você é o próprio Cristo, que tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. Ele é o nosso intercessor. Não há outro nome que te dá a salvação, que nos dá a salvação. É apenas Jesus. Não há outro homem, não há outra pessoa, não há ninguém, não há ser nenhum que vai nos ligar a Deus, porque quem nos ligou a Deus foi Jesus. Ele é o nosso advogado junto do Pai. Não há pessoa nenhuma que habitou nesse mundo que possa interceder por nós diante de Deus. As pessoas inventam e outras acreditam. Colocam nomes de pessoas no mesmo patamar que Jesus Cristo, ou até acima dele, prestando adoração, prestando culto a ele. A nenhum outro nome deve-se adorar, deve-se prestar culto. E essas heresias foram ensinadas ao longo dos tempos, e as pessoas têm aceitado isso. Há muita coisa inserida no cristianismo, desvirtuam, distorcem, de que a pessoa não pode ficar doente, de que a pessoa não pode ficar pobre, que você é vencedor. Pessoas que são enganadas, milhares de pessoas enganadas, inventam rituais, inventam formas de culto,
Mas é preciso dizer de que não adianta a pessoa dizer que crente não fica doente. O pior é quando essas pessoas que dizem isso tentam até esconder de que tiveram que ir ao médico, passar por algum procedimento, estão tomando algum medicamento, porque para eles é vergonhoso. Eles estão ensinando mentira. A Bíblia diz que vai sempre haver pobreza na terra. E a Bíblia também diz, o próprio Senhor Jesus diz que o amor ao dinheiro é a raiz dos males. Quando ele diz àquele jovem, vende tudo que tem para você me seguir. Dá tudo aos pobres. O próprio Paulo disse que podia viver na pobreza, na riqueza, ele podia viver na falta ou viver na abundância. Ou seja, nós precisamos de Cristo. Não importa se é pobre, não importa se é rico, não importa se é com toda a saúde, não importa se é num leito de morte, nós precisamos de Cristo, porque eu tudo posso. Eu posso estar pobre, eu posso estar doente, eu posso estar em qualquer momento da minha vida, desde que eu esteja com Deus. Eu posso todas essas coisas naquele que me fortalece. Porque a minha vitória, ela vem do Senhor, ela vem de Cristo. E essa vitória vai ser confirmada no dia que abrir o livro da vida e o meu nome for chamado. Porque essa obra vai ser completa. Porque quem começou essa obra, ele é perfeito, ele é justo, ele vai completá-la. E se tem alguém que prega contra isso e se diz cristão, se diz crente, é porque na verdade ele nunca foi. O nosso corpo ele é corruptível, ele vai perecer, nós somos pó, e ao pó vamos voltar. Mas a própria palavra do Senhor nos diz que é necessário que esse corpo corruptível, ele se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 15, versículo 54. E também está escrito que no mundo nós teremos aflições, porque nós nada trouxemos para esse mundo, nem coisa alguma nós podemos levar dele, tendo com o que se vestir e comer, estejamos satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína, na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, se desviaram da fé, se atormentaram com muitos sofrimentos. É o que Paulo está dizendo. Quando alguém vier com alguma novidade que você desconhece, quando alguém vier com alguma coisa que você duvida, com alguma coisa que você não está compreendendo, com alguma coisa que não faz parte dos ensinamentos que você recebeu, consulte, pesquise, estude a Bíblia. Não se deixe levar por coisas que parecem bonitas. Lembremos-nos sempre de que nós estamos vivendo a última hora. Talvez você tenha 15 anos, 20, e ainda vai viver mais 80, mais 70. Talvez você ainda vai viver mais 5, mais um mês, nós não sabemos. Mas quando você der o último suspiro, a última hora chegou para você, se Cristo não voltar antes. Nós estamos vivendo a última hora. Esse mundo é mau, é corrompido. Mas o crente ungido, selado pelo Espírito Santo, ele precisa a cada dia buscar o conhecimento de Cristo. Porque nós, a cada dia que passa, estamos nos entregando ao conhecimento do mundo. A igreja reformada teve uma grande influência na educação, na cultura, mas hoje a sociedade moderna está cada vez mais se esvaziando disso, anulando isso. Querem interferir na educação da família e até mesmo naquilo que se prega e se fala nas igrejas.
Nós não temos mais escolas reformadas, né? Diminuiu muito o número. As heresias têm sido pregadas, o ensinamento mudando tem ganhado notoriedade e está tomando até o lugar dos próprios crentes, quando a gente começa a dar mais valor ao conhecimento secular do que ao conhecimento da palavra. É preciso mudar a nossa ideia, é preciso se atentar para o conhecimento que nós estamos buscando. É claro que na nossa vida diária, nossa rotina aqui, nós buscamos conhecimento sim, não há nenhum problema em buscar uma graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. Não há nenhum problema em adquirir conhecimento, desde que esse conhecimento não tome lugar na minha vida, na sua vida, do conhecimento de Deus. Não só para mim, mas para poder ser útil e ajudar os irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que nós não possamos ser enganados pelos falsos ensinos, pela falsa doutrina. Que possamos, a cada dia, seguir os passos de Jesus e nos aproximar da sua luz e que ela resplandeça em cada um de nós. Amém? Nós vamos passar a nossa escola bíblica dominical e os irmãos que vão lecionar, né, estão com a liberdade. Eu só gostaria, enquanto os irmãos tomam seus lugares, podem ficar à vontade que eu vou falando. Não se esqueçam, tá? Quem vai dizimar, nós temos aqui o gasofilácio e em algum momento, antes do culto, depois, fica à vontade para trazer o seu dízimo. Aqueles que estão fazendo os depósitos também podem continuar fazendo até que a gente restabeleça a ordem normal, né, dos cultos, para não aglomerar pessoas nesse momento. Então, quando você chegar, no momento da saída, fique à vontade, seja como você preferir, como achar melhor.